Vamos lá, nação, para as últimas notícias do Flamengo, analisando a imprensa esportiva, falando sobre o Mengão, as últimas notícias do Flamengo e também sobre o Bruno Henrique, que está prestes a fechar um novo contrato com o Flamengo, mas apareceu nas últimas horas um interesse pelo Grêmio, querendo o Bruno Henrique. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Mengão no nosso canal. E se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte, se inscrevendo, ativando o sininho das notificações. Assim sempre você estará recebendo as notícias do Mengão, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal ESPN, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. Serão renovados, contratos que vão vencer e o Flamengo pensa na renovação, mas essa conversa aconteceria só depois da decisão da Copa do Brasil. A questão, né, Pedro, é que aí já tem gente de olho também nesses contratos que podem se encerrar e aí os jogadores do Flamengo são cobiçados. Tudo bem, Bruno? Um abraço mais uma vez. Pois é o que a gente vem falando já há algum tempo. Esses jogadores com contrato já no fim, na reta final aí, você tem Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o próprio Felipe Luiz, enfim, o Davi Luiz, que tem uma situação um tanto quanto peculiar, porque tem a questão da renovação automática com o número de jogos que ele já atingiu, mas aí depende de um acordo entre as partes. Tudo depende mais de uma conversa. São jogadores, Bruno, valorizados, né? Jogadores valorizados no mercado, vitoriosos. Quem não gostaria de contar com Bruno Henrique, Everton Ribeiro, o próprio Davi Luiz. O Felipe Luiz já tem uma questão de talvez fim de carreira, ele já falou que se continuaria mesmo no Flamengo. Mas são jogadores vitoriosos e despertam atenções do mercado. A gente conversa com pessoas assim, até ligadas aos atletas, do clube, etc. Todos sabem, os jogadores recebem sondagens constantemente de clubes brasileiros, clubes do exterior. Isso é absolutamente natural, não para o tempo todo. Mas o Flamengo mantém a sua tática ali de esperar um pouquinho para tentar definir, porque a ideia inicialmente era esperar passar a janela para definir isso um pouco mais. As coisas ficaram complicadas, teve eliminação na Libertadores, crise, sai, não sai, Sampaoli, então tudo foi se adiando. E agora a questão da Copa do Brasil, o Flamengo vai deixar para um pouco depois. Já foram dados alguns recados assim, Bruno Henrique, a gente quer contar com você, Everton Ribeiro, a gente vai conversar mais ali na frente. O Bruno Henrique tem um senso de urgência talvez maior, porque é um jogador que está muito destaque agora, mostrando uma forma muito exuberante, chama muito a atenção. O Bruno Henrique gostaria de ter renovado já antes, obviamente, o jogador se sentia até mais seguro, o Flamengo esperando mais um pouquinho para ver até a sua recuperação como andava e ao mesmo tempo sabe que é um risco também, ele pode assinar com outro clube. Então quer bater o martelo mesmo depois da Copa do Brasil. Davi Luiz, sondagens do exterior, o Flamengo entende que é melhor definir a situação dele no fim do ano mesmo, já que é um jogador que o Sampaoli conta, tem Fabrício Bruno, Léo Pereira e aí logo em seguida é o Davi Luiz. Então o Flamengo tem uma Copa do Brasil pela frente, então espera um pouquinho para ver a situação desses jogadores também. Então está aguardando que resolver com calma, Bruno, porque para não cair na empolgação de renovar logo o contrato e tudo mais, fazer um vínculo um pouco maior e depois ali na frente ter que lidar com isso, que são jogadores também, ao mesmo tempo, sempre bom lembrar, veteranos. Então o Flamengo quer gerenciar isso da melhor maneira possível. É uma situação complicada, né, Bruno? Mas como você falou, no caso do Bruno Henrique especificamente, ele dá as cartas nessa negociação, não é, Mari Pereira? Porque ele tá jogando bem, como o Pedro falou, e ele tem um contrato agora a seu favor, né? Que tá para vencer. Olha só como ele tá recuperando o prestígio. Então, desde a volta, tá, do Bruno Henrique em 2023. Jogos, então, como titular, aí número de gols marcados, olha, vitórias garantidas. 3, ele é o primeiro. Fora o impacto todo que ele tem na equipe. Então, esse é um caso bem específico que o Flamengo tem que cuidar. E não necessariamente que ele está indo contra as expectativas, né? Justamente por conta da lesão, que seria super normal um tempo para retomar tanto o protagonismo quanto o desempenho individual, mas ele já era um jogador muito importante para o Flamengo, ele já foi por diversas vezes e ele é um ótimo jogador. Então ele teve essas interrupções aí ao longo desse tempo que ele está no Flamengo, mas já é um jogador para querer no time, assim, independentemente. Sim. Não para compor elenco, mas para ser uma peça de confiança de qualquer treinador que passe pelo Flamengo. E o Flamengo tinha, acho que todo mundo tinha uma certa dúvida de como ele voltaria. Porque ele não é um garoto, né, Mário Marra? É de novo uma lesão e assim, ele voltou da melhor maneira possível. Sim, impressionante. E é um cara que não dá trabalho, né?
não te dá problema, Isso ainda. não reclama, não tem... Bom, eu não sei nada de comportamento, assim, é um grande jogador que te entrega 3 pontos com muita frequência, que acaba se tornando uma ótima opção para bola alta na área também, que bate muito bem na... Bom, é o Bruno Henrique, gente. A gente vê isso aí a cada semana, não precisa nem explicar. E acho que ele, sim, ele tem as cartas na mesa, mas a relação que o Flamengo construiu com ele, eu acho que, assim, foi muito boa para ele. Verdade. Eu não conversei com o Bruno Henrique, mas eu acho que ele se sente muito valorizado também pelo Flamengo. Sim. O Flamengo, na atual temporada, de novo, começa a temporada apontado como o grande favorito a tudo, né? Você vai para a próxima temporada, ele vai ser apontado também. O Bruno Henrique sabe disso. Eu não vou ter que ficar cavando. Não, eu vou acabar disputando alguma coisa importante na temporada. Você se alimenta por isso, né? Sim, o Flamengo estimula isso e é uma verdade. É claro, você não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Não, eu não sei. Mas se você me perguntar quem vai estar no final da próxima temporada disputando títulos, eu vou te falar. Para mim, Flamengo e Palmeiras. São 2 times que têm seguido isso há quase 10 anos e que devem continuar se nada sair do trilho. Alguns clubes, né, aqui de São Paulo mesmo, especulam a possível sondagem aí no Bruno Henrique. E o Gustavo Berton, mais cedo, falou assim, olha, conversei com o pessoal do Grêmio para entender o que estava acontecendo por lá. Então eu vou chamar o Berton de volta para ele contar se existe realmente esse interesse do Grêmio em ter o Bruno Henrique para a próxima temporada, Berton. Pois é, Bruno, essa notícia de que o Grêmio tem um interesse sim no Bruno Henrique, né? Até fizer um primeiro contato com o jogador e obviamente começa a ir atrás, conversar com algumas pessoas. E eu conversei com o departamento de futebol do Grêmio através do vice-futebol Antônio Brum. E a resposta do Brum, ela até foi, como é que eu posso colocar, muito formal, mas ele me disse o seguinte: o Grêmio, em respeito ao seu grupo de jogadores atual, não vai falar sobre atletas até o final do ano. Bruno, você é apresentador, um dos melhores, está aí com 2 comentaristas dos melhores também, a Mari e o Mário, mas em algum momento da vida vocês foram também repórteres, são jornalistas e buscam informações até hoje. E já conversaram diversamente com dirigentes. A gente sabe que quando o dirigente não quer o atleta ou não tem nenhuma negociação, ele é enfático. Não temos negociação, não temos interesse. Quando tem alguma coisa, ele dá uma maneira de não te tirar do caminho, e até o Brum foi muito educado, uma pessoa muito educada, o vice-presidente de futebol do Grêmio, ele foi muito educado na resposta, mas ele não tirou do caminho. Quando o dirigente não tira do caminho, Bruno, é porque tem alguma coisa. E o Grêmio tem sim um interesse no Bruno Henrique, quer contar com o jogador para a próxima temporada. Até eu quero saber um pouco de você sobre isso, né, desse jogador no Grêmio, e depois eu posso até passar por que o Bruno Henrique se encaixaria como uma luva nesse momento do Grêmio e porque o Grêmio busca também esse jogador. Porque a gente... Fala, Marra. Abre um buraco ali, né? É que não é nenhuma, assim, genialidade, né? Assim, estar de olho no Bruno Henrique é algo que os clubes todos têm que estar. Sim. Mas eu concordo com o Berton. O Berton está lá, conversa com a pessoa, Claro. Quando ela nega. Assim, não tem nada a ver, Imagina, a resposta é imediata. Agora, ainda mais o Berton que está lá diariamente tem uma boa relação com os dirigentes, né? Hoje, falando hoje, É. com uma queda de desempenho do Arrascaeta, tudo, o Bruno Henrique é o melhor jogador do Flamengo, gente. Sim. Hoje, agora. Sim. E esse cara no Grêmio, esse cara em qualquer clube no futebol brasileiro, ele é um cara que vai, se ele não vai ser o melhor, ele vai ser o segundo melhor. Ele vai estar lá no alto. Ele é um jogador para a seleção brasileira, para nível seleção brasileira. É que a gente também sabe, né? Mesmo tendo 32 anos. Mesmo assim, para hoje, você continua entendendo, Marra? O Bruno Henrique? É. Eu acho que o nível de futebol dele é nível para estar em lista de seleção brasileira. Uhum. É que ali a concorrência é a mais difícil. pesada, né? Sim. O que só mostra o valor que ele tem se você problema coloca nesse, né? Veja, saíram 2 jogadores agora, né? Antony e Vinícius. O nome dele não apareceu. Mas, Bruno, se o nome dele aparecesse, eu não acharia um absurdo. Exatamente. É isso que eu estou falando, entendeu? Não é assim, nossa, que loucura o cara da ESPN, me chamaram esses dias de o Mané da ESPN está falando, tá? O Mané da ESPN está falando o que ele acha. Eu acho que o Bruno Henrique é nível de... ele foi convocado para o lugar do X.
Não acho um absurdo. Acho normal. Concordo. Concorda, Mari Pereira? Concordo da entrega, né? Uhum. A gente falou diante dos números, a gente está falando diante do desempenho, a gente está falando diante do que ele entrega. A gente não está aqui no nosso imaginário lembrando daquele Bruno Henrique antes das lesões, etc. Está acontecendo isso agora. Antes do Berton passar como ele poderia ou como ele se encaixaria no Grêmio, Pedro, a gente também sabe, você aí acompanhando também essas negociações todas, que muitas vezes os empresários usam também esse tipo de informação para pressionar, Valorizar também, né? Valorizar ou pressionar uma conversa. Sim. Né? Essa especulação aconteceu toda... com o Rodinei o ano passado. Oi? Já aconteceu mais ou menos nessa altura do ano com o Rodinei o ano passado, né? Verdade. O nome dele para lá e para cá. Tal. Quando saiu, deixou um buraco. E acabou saindo. Sim. Aí, até pegando o que aconteceu com o Rodinei, o Flamengo demorou para se acertar, né? O Flamengo... Isso pode antecipar a conversa com o Bruno Henrique, que estava prevista só para o final do ano, Pedro? Então, Bruno, na verdade, assim, houve contato entre as partes, assim, que o Flamengo tem um interesse em renovar com o jogador. Eles já sabem disso, mas que vai acelerar o processo depois da Copa do Brasil. E num momento de data FIFA, de noticiário esvaziado de clubes, é natural que surjam essas especulações aí para esquentar mesmo o noticiário, enfim. Todo mundo trabalha e o Flamengo entende que é natural também que ele receba sondagens. Mas o que o Flamengo aposta, confia... se confia demais ou não, enfim, depende de avaliação de cada um, na relação com o Bruno Henrique e com o seu staff, né? Porque é um jogador que está aqui desde 2019, é muito ídolo da torcida, muito ídolo mesmo. Ele, quando estava voltando do período de lesão, quando ele levantava do banco para chegar ali próximo, que ele ia entrar no gramado, a torcida vibrava como se fosse um gol. Então o Flamengo está apostando nisso, a relação é muito próxima, teve aqui um ano lesionado, etc e tal, no Flamengo. Então é uma aposta do Flamengo que não vai ter problemas nesse tipo de renovação, podendo dar aí, quem sabe, depende aí sempre da palavra final do Landim, 2 anos de contrato a mais para ele, porque de fato, Bruno, Marra, Mari, Berton também um abraço, superou demais as expectativas o Bruno Henrique. Tinha uma incógnita muito grande como é que ele ia voltar por conta da lesão multiligamentar, o joelho dele foi destruído, que a gente ouve nos bastidores é que o joelho dele foi destruído, um jogador mais veterano, que dependia muito de arranque, aceleração, como é que ele ia voltar? E ele sempre fala com muito orgulho, olha, eu estou batendo quase a aceleração que eu batia antes de me lesionar. Então ele mostrou que está muito recuperado, isso surpreendeu bastante muita gente internamente, assim, porque surpreendeu positivamente, estão felizes com a recuperação do Bruno Henrique. Então o Flamengo aposta nisso, que não vai ter problema, sondagem é natural, mas a relação Bruno Henrique-Flamengo é muito forte. E aí essa relação também não é de agora, nessa contusão. Quando ele chega no Flamengo, já existia uma dúvida sobre a capacidade dele em continuar, em ser um jogador de alto nível, pelo problema que ele teve no Santos, e ali o Flamengo abraçou e a história a gente já conhece muito bem, né? Ô Berton, vamos lá, hein? Como é que os gremistas estão imaginando, então, essa possibilidade? Bom, Bruno, primeiro o Grêmio sabe que é uma negociação muito difícil, né? Por tudo que o Pedro até está relatando, essa relação do Bruno Henrique com o Flamengo, e que o Bruno Henrique até dá prioridade para a renovação do Flamengo, o Grêmio sabe que é muito difícil, mas enquanto ele não bater o martelo no Flamengo, o Grêmio entende que pode sim monitorar o jogador, ficar de olho e até fazer o primeiro contato. Agora, algumas questões chamam a atenção também, porque seria um jogador, como eu falei, que se encaixaria nesse momento para o Grêmio. Primeiro com a relação com o técnico Renato. Trabalharam juntos no Flamengo. Mas o Renato só tem contrato até o final do ano. Mas a diretoria já deixou claro que o Renato é o ficha 1 para treinar o Grêmio ano que vem, pela campanha que vem fazendo esse ano. Então a diretoria vai permanecer, é bem provável, eu diria, bem provável mesmo que o Renato seja o técnico do Grêmio ano que vem, então tem essa relação com o Bruno Henrique. É um jogador com características que o Renato pede desde o início do ano. Velocidade pelo lado do campo, para fazer a transição rápida para o ataque. E o terceiro ponto, até o Marra falou sobre isso, é o Bruno Henrique, ou seja, um grande jogador. E vale lembrar que o Grêmio está perdendo em dezembro o Luizito Soares. O Bruno Henrique não é Soares? Não, não é. Mas a diretoria está em busca de um jogador também para dar uma resposta, um grande jogador para dar uma resposta para o torcedor. O Soares está indo embora, mas nós estamos trazendo um grande jogador. E o Bruno Henrique se encaixaria exatamente para amenizar a grande perda que o Grêmio vai ter com o Luiz Soares, trazendo um grande jogador como o Bruno Henrique. Tem 32 anos, né? Ele vai fazer 33. Então, tem essa questão do tempo de contrato também.
né, Mari Pereira? Tem essa questão do tempo de contrato. E o Pedro até contou pra gente que o Flamengo Os até 2 anos. sinaliza com 2 anos. Exatamente. E aí, às vezes, realmente um entrave entre jogador e clube, né? Porque o jogador, ele quer um pouco mais, até para ter a garantia, e o clube também para ter uma garantia de não ter problemas futuros. Mas, ainda assim, o alto nível, ele mantém uma regularidade. E isso dá uma segurança para o clube que contrata o Bruno Henrique e para o Bruno Henrique também. Porque ele tem potencial para desempenhar, como o Marra falou, em qualquer clube, esse alto nível que ele mostra. E todas essas características que o Berton trouxe para a gente, não é à toa por isso que o Grêmio quer. Assim, não é a posição do Soares? Não é. Mas é um cara com muita capacidade para entregar também. É o que mais ou menos o Renato pede, e o Renato conseguiu fazer o time jogar sem esse jogador de características. Sim, tendo ele, vai fazer o time jogar também. Eu tô vendo aqui, Marra, no Twitter. É isso daí, nação. Tá aí as últimas notícias do Mengão. Então, o Flamengo se preparando para a final da Copa do Brasil e essa reviravolta que está acontecendo no Flamengo, podendo perder alguns jogadores para equipes adversárias, como, por exemplo, o Bruno Henrique tem que renovar logo o contrato com o Flamengo, hein? Porque perder o Bruno Henrique pro Grêmio é complicado. E vamos, então, torcer para que dê tudo certo aí nessa renovação de contrato, na final da Copa do Brasil também, para o Flamengo ser campeão e conseguir salvar o ano de 2023. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião. Para você, qual jogador é essencial para o Flamengo renovar o contrato. Escreva a sua opinião, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, porque daqui a pouquinho tem mais notícias e mais informações do Flamengo para vocês. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.